o evento mais violento do universo, a colisão entre duas estrelas de nêutrons. Hoje vamos explorar um dos eventos mais violentos e espetaculares do universo, a colisão de duas estrelas de nêutrons. Esse é um fenômeno que fascina cientistas e astrônomos, porque ele não só libera uma quantidade inimaginável de energia, como também tem um papel essencial na criação de alguns dos elementos mais valiosos que conhecemos, inclusive o ouro. Mas o que são as estrelas de nêutrons? Como ocorre essa colisão e o que acontece quando elas se encontram? Fica aqui comigo para descobrir. O que são estrelas de nêutrons? Para entender o que acontece quando duas estrelas de nêutrons colidem, é importante primeiro saber o que são essas estrelas. As estrelas de nêutrons são um dos objetos mais densos e exóticos do universo. Elas se formam a partir da explosão de uma supernova, que é o último estágio da vida de uma estrela massiva. Quando uma estrela muito maior que o nosso Sol esgota seu combustível nuclear, ela explode em uma supernova. Nesse processo, o núcleo da estrela é comprimido de forma extrema, e os prótons e elétrons se fundem para formar nêutrons. Isso cria uma estrela de nêutrons, um corpo tão denso que uma colher de chá dessa matéria pesaria bilhões de toneladas aqui na Terra. As estrelas de nêutrons são extremamente pequenas, com um diâmetro de apenas cerca de 20 km, mas têm uma massa até 2 vezes maior que a do nosso Sol. Para colocar em perspectiva, imagine um objeto do tamanho de uma cidade, mas com a massa equivalente a 1,5 a 2 sóis compactada nele. Essa densidade intensa cria uma gravidade fortíssima ao redor da estrela de nêutrons. O encontro de duas estrelas de nêutrons. Agora, vamos imaginar duas dessas estrelas superdensas orbitando uma em torno da outra. Esse fenômeno, conhecido como sistema binário de estrelas de nêutrons, ocorre quando duas estrelas de nêutrons estão em uma espécie de dança cósmica, atraídas pela gravidade. Mas, eventualmente, elas acabam colidindo, e é aí que as coisas ficam realmente interessantes. À medida que as duas estrelas de nêutrons orbitam cada vez mais perto uma da outra, elas começam a perder energia através de ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo. Essas ondas gravitacionais foram previstas por Albert Einstein na sua teoria da relatividade geral e foram confirmadas pela primeira vez em 2015, um momento histórico na ciência. Quando essas ondas gravitacionais se propagam pelo espaço, elas fazem com que as estrelas de nêutrons percam velocidade e se aproximem mais e mais até que, em algum momento, ocorre a colisão. A energia liberada nesse processo é imensa. Estamos falando de uma explosão que pode ser bilhões de vezes mais potente que qualquer explosão nuclear na Terra. O que acontece durante a colisão? Quando duas estrelas de nêutrons colidem, a força do impacto é tão intensa que cria um tipo de explosão chamada de quilonova. Esse é um evento raro e extremamente energético, liberando uma quantidade enorme de luz e radiação. Uma das consequências mais fascinantes da quilonova é que ela gera alguns dos elementos mais pesados do universo. Esse impacto cósmico cria elementos como ouro, platina e urânio. Isso significa que o ouro que usamos em joias e os metais raros presentes em nossos aparelhos eletrônicos têm uma origem verdadeiramente estelar. Eles foram formados há milhões ou até bilhões de anos em colisões de estrelas de nêutrons. A luz liberada durante a quilonova é tão intensa que pode ser vista a bilhões de anos-luz de distância. Em 2017, os astrônomos conseguiram observar a primeira quilonova com sucesso, usando tanto ondas gravitacionais quanto telescópios convencionais. Esse evento marcou uma nova era na astronomia, porque foi a primeira vez que conseguimos observar um fenômeno cósmico tanto em ondas gravitacionais quanto em luz, dando-nos uma visão sem precedentes do universo. As ondas gravitacionais e a mensagem que elas carregam. A colisão de duas estrelas de nêutrons cria não só luz e elementos pesados, mas também ondas gravitacionais, essas rugas no espaço-tempo que Einstein previu. Quando essas ondas são detectadas aqui na Terra, elas carregam informações valiosas sobre o evento que as originou, e nos ajudam a entender mais sobre a natureza da gravidade e do próprio universo. As ondas gravitacionais são como mensageiras que vêm do passado. Cada vez que detectamos essas ondas, estamos recebendo um eco de um evento cataclísmico que ocorreu a bilhões de anos-luz de distância, muito antes de a Terra sequer existir. Isso nos permite estudar fenômenos que antes eram completamente invisíveis para nós, como a colisão de estrelas de nêutrons e até a fusão de buracos negros. Em 2017, quando cientistas detectaram pela primeira vez as ondas gravitacionais de uma colisão de estrelas de nêutrons, essa foi uma descoberta revolucionária. Esse evento permitiu que os cientistas estudassem a quilonova com detalhes e confirmassem a teoria de que essas colisões são responsáveis pela formação de elementos pesados no universo.
Isso significa que, sem essas colisões, muitos dos elementos que conhecemos simplesmente não existiriam. O destino final: um buraco negro ou uma estrela de nêutrons gigante. Agora você deve estar se perguntando: o que acontece com as estrelas de nêutrons após a colisão? A resposta depende de uma série de fatores, mas, em muitos casos, o impacto das duas estrelas de nêutrons cria um buraco negro. Quando as duas estrelas colidem, a quantidade de massa e energia no local pode ser suficiente para formar um buraco negro, uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Esse buraco negro é como uma memória da explosão, um remanescente que continua existindo muito depois que a quilonova se extingue. Em outros casos, se a massa combinada das duas estrelas não for suficiente para formar um buraco negro, elas podem criar uma nova estrela de nêutrons ainda maior, conhecida como estrela de nêutrons hipermassiva. No entanto, essas estrelas hipermassivas são geralmente instáveis e acabam se colapsando em um buraco negro em um curto espaço de tempo. O impacto das colisões de estrelas de nêutrons na ciência e no futuro da astronomia. A observação das colisões de estrelas de nêutrons tem revolucionado a nossa compreensão do universo. Esses eventos cósmicos não apenas confirmam teorias da física, como a teoria das ondas gravitacionais de Einstein, mas também nos permitem estudar a origem de elementos preciosos e raros. Esse conhecimento tem impacto direto na ciência, na tecnologia e até mesmo no nosso cotidiano, pois nos ajuda a entender de onde vêm os materiais que usamos diariamente. Além disso, a capacidade de observar esses fenômenos por meio de ondas gravitacionais abre uma nova janela para o universo. Estamos entrando em uma era em que, além da luz, podemos usar a gravidade como uma ferramenta de observação, o que permite estudar objetos que antes eram invisíveis. Isso significa que, no futuro, poderemos observar colisões entre outros corpos massivos, como buracos negros e até fusões galácticas. Essas descobertas também trazem novas perguntas. Quantas colisões de estrelas de nêutrons acontecem no universo? Elas realmente explicam toda a formação de elementos pesados? E será que um dia conseguiremos prever quando e onde uma dessas colisões acontecerá? E aí, pessoal, gostaram de conhecer mais sobre o que acontece quando duas estrelas de nêutrons colidem? Esse é um dos fenômenos mais fascinantes e impactantes do universo. Com essas colisões, o cosmos nos dá uma amostra da sua imensa energia e da sua capacidade de criar e transformar. E pensar que o ouro e outros elementos que conhecemos podem ter se formado em eventos tão violentos como esses é simplesmente incrível, não é? O universo é cheio de mistérios, e cada nova descoberta traz mais perguntas e mais fascínio por esse infinito ao nosso redor. Então, se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando o cosmos com a gente, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por esses temas. Um grande abraço, e até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios do universo.